Vamos bater um papo aqui? Lívia Pessoa, boa noite. E vamos falar sobre as suas andanças agora de tarde, né? Você foi conferir aí uma inauguração de um espaço da cidadania que concentra vários serviços oferecidos pelo Poder Público Estadual. E agora, inclusive, a gente vai informar aqui a população uma mudança da unidade do Detran, que saiu de um lugar para o outro. Conta pra gente, faz um resumo pra gente. Boa noite. Boa noite, Aline. Sempre um prazer. Bom, o Espaço da Cidadania, ele tem esse objetivo de fazer com que os atendimentos eles sejam descentralizados, eles não fiquem necessariamente em um único ponto, que no caso, antigamente, era no centro da cidade. Agora, ele está espalhado em diversos locais, sendo um deles agora o Teresina Shopping, que fica ali na zona leste de Teresina, e que antigamente, a unidade anterior, era do Rio Poti, do Shopping Rio Poti, e agora houve essa transferência para uma outra unidade que tem os mesmos serviços, né? 15 órgãos federais, estaduais e municipais estão realizando esse atendimento a partir de segunda-feira nessa unidade ali na Zona Leste. Aline. E você foi lá conferir essa inauguração, inclusive com a presença de muitas autoridades, né? Exatamente. Teve a presença ali do governador Rafael Fonteles, senadores, deputados estaduais e também aqueles, claro, que compõem o corpo técnico do governo do estado. E eles podem falar mais direitinho o que aconteceu com essa nova unidade no Teresina Shopping. Mais praticidade, modernidade e acessibilidade. Ao todo, vão ser 15 órgãos parceiros instalados na nova unidade do Espaço Cidadania, incluindo o Detran, o Cine, o Instituto de Identificação Digital Félix Pacheco, a Secretaria de Fazenda, Empresa de Tecnologia da Informação, a Junta Militar, Águas de Teresina, Equatorial, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Justiça do Piauí, Conselho Regional de Enfermagem, OAB, Conselho Regional de Administração, Delegacia e a Prefeitura de Teresina. Com essa nova instalação no Teresina Shopping, nessa parceria aqui com o Júnior Claudino, da nossa Secretaria de Administração, está aqui o Samuel, está aqui também prestigiando esse momento o senador Marcelo Castro, deputados estaduais e federais, porque aqui, de fato, é um ambiente para facilitar, desburocratizar a vida do cidadão, que quer resolver um problema, muitas vezes, no Detran, em outras áreas do governo, e aqui um atendimento de altíssima qualidade, confortável, ágil, e usando a tecnologia. A expectativa é que o atendimento seja ampliado e descentralizado na cidade de Teresina. Na unidade do Espaço Cidadania do Teresina Shopping, a ideia é que sejam pelo menos 1.000 pessoas atendidas por dia e que através de tecnologia e inovação o processo seja menos demorado. O nosso expediente aqui no Teresina Shopping vai funcionar de 7h30 da manhã às 17h30. A gente tem capacidade de atender mais de 1.000 pessoas por dia e temos mais de 15 órgãos aqui instalados, além das concessionárias de água, né, as Águas de Teresina, a Equatorial de Energia Elétrica, a Junta Militar e o Tribunal de Justiça. Além disso, todos os órgãos estaduais, né, que estão presentes aqui nessa praça, nesse novo espaço, com esse novo conceito, e que a gente espera que agrade bastante o cidadão piauiense. O governo do Piauí já conta com 55 espaços ou salas de cidadania espalhados pelo estado, sendo este o 4º na capital. A iniciativa busca aproximar serviços essenciais da população, oferecendo mais rapidez e eficiência nos atendimentos. É uma felicidade muito grande estar aqui, nesse final de ano, praticamente fazendo essa entrega da maior estrutura de espaço da cidadania do estado do Piauí e, por que não dizer, a melhor estrutura. Entregando um espaço da cidadania dentro do Teresina Shopping, aqui nesse 2º piso do shopping, numa área totalmente nova, praticamente voltada para não apenas o melhor atendimento por parte do estado do Piauí, mas dentro de um conforto desejado por todo e qualquer usuário. Com essa nova unidade, o governo reafirma o compromisso de tornar os serviços públicos mais acessíveis e eficientes. Uma conquista que reflete diretamente no dia a dia do cidadão piauiense. Hoje é um marco muito importante, porque nós estamos abrindo o Espaço Cidadania aqui no Teresina Shopping, inaugurando com essa gama de serviços para oferecer para a nossa clientela. Além disso, o Shopping Center hoje é um Life Center, que congrega muitas atividades, um mix de loja muito grande e onde nossa clientela, as pessoas vêm aqui para completar as suas vontades e os seus desejos de consumo.
Bom, é claro que um serviço como esse, um local como esse, né, agrega inúmeros serviços e facilita a vida das pessoas, né, do cidadão. Até porque faz com que essa prestação de serviços, Aline, ela seja mais espalhada, ela seja mais distribuída, o que faz com que, consequentemente, seja mais célere, seja mais rápido, mais resolutivo. Quem nunca estava no shopping para poder resolver um problema e acabou ficando e fazendo ali outras pendências que tem dentro do sistema de administração pública. Então, é normal. E fazer com que isso se torne cada vez mais amplo, com mais serviços ofertados, é muito mais fácil, né? Facilita a nossa vida enquanto cidadão, enquanto prestador de serviços, então tudo é muito resolutivo e faz com que seja melhor para a população. Bom, lá também tinha muitas autoridades, inclusive o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Dr. Vinícius. A Assembleia já entrou em recesso, né? Já fez a sua última sessão, inclusive a última sessão teve muitas matérias para serem aprovadas, para serem votadas ali na correria. Foram mais de 180 matérias votadas na última leva ali do ano, Aline, para poder justamente fechar o ano antes do recesso parlamentar, que seria no dia 18 de dezembro. No entanto, ontem foi protocolado ali na Procuradoria-Geral do Estado 3 novas matérias, 3 novas pautas que devem ainda ser votadas esse ano, porque tem um teor muito importante ali, não só para a economia, mas para a infraestrutura e para o desenvolvimento do estado do Piauí. Então, não tem como adiar. Por isso, vai ser feita uma nova sessão extemporânea na segunda-feira ou na terça, depende ali do prazo dado pelos deputados para serem votados. Mas o deputado Dr. Vinícius explicou um pouquinho melhor sobre isso. Está aguardando ainda a Procuradoria encaminhar, né? A gente já tive a conversa com a Procuradoria. São alguns pontos de ajustes salariais dos militares, tem as pautas da Cefaz para poder a gente resolver e uma questão da Transnordestina. São 3 pautas que chegaram só ontem na Procuradoria e a gente até amanhã a gente deve receber o relatório para poder na segunda ou na terça fazer essa reunião extemporânea e a gente conseguir finalizar o ano com esses processos que chegaram ontem ainda à Procuradoria resolvidos para o Estado. Intensivão, né, Lívia? Fazer com que haja ali uma celeridade em torno dessa discussão. Não acredito que deva haver nenhuma indagação, nenhuma dificuldade em fazer com que esses textos sejam aprovados. Pelo que eu pude conversar com o deputado, são textos importantes que contam ali a questão também em relação à Secretaria de Fazenda, ou seja, tem em relação ao orçamento do próximo ano, também ao controle de gastos. Também temos a discussão sobre a Transnordestina, que é de muita importância para o desenvolvimento do intermodal de transporte, que também está sendo discutido, e toda essa discussão em torno dessa mudança. Então, faz com que seja muito importante ter essa discussão ainda esse ano. Bom, você falou com ele também sobre o próprio PT, Partido dos Trabalhadores. O deputado estadual é um deputado histórico do Partido dos Trabalhadores, ele tem uma atuação muito importante, inclusive foi cotado para ser um possível candidato à presidência do partido em nível estadual na eleição que acontece em junho do próximo ano, mas ele já descartou, disse que não vai entrar nessa disputa, mas ainda assim possui uma grande influência de discussões lá dentro. E eu questionei a respeito do partido sobre essa nova diretriz que está sendo colocada para que os deputados estaduais do Progressistas saíssem do partido por conta do apoio ao governo do Estado. E eu questionei se o PT estaria disposto a abrir essa vaga, abrir essas portas para abrigar esses deputados que saíram, né, que são dissidentes da oposição e que agora compõem o governo do Estado. Ele falou que o partido ele tem amplo diálogo, é democrático e que não descarta nenhuma filiação. Essa articulação ainda é uma coisa muito inicial, né? A gente está num ano que não é um ano eleitoral, essa entrada de 25 é um ano realmente de trabalho, de entrega, mas as conversas elas continuam, até porque a lei obriga, né? Se o progressista tomar alguma atitude de tirar os deputados que vieram apoiar o governo do Estado, eles vão precisar de uma sigla, e essa sigla vai ser escolhida entre uma conversa do partido com o candidato, do ponto de vista de viabilidade deles, de bem-estar, e se a ideia desse candidato condiz com a sigla partidária. Então, natural que muitos deles
estejam conversando com o Partido dos Trabalhadores, que o Partido dos Trabalhadores é um partido que ele tem essa diferença dos demais, que são as correntes internas, que cada um segue uma pauta política e com certeza eles vão encontrar dentro do Partido dos Trabalhadores o local e a corrente que realmente condiz com a sua forma de trabalho e a sua política. Eu acho que essa é uma forma assim até mais progressista de enxergar o PT, né? Com certeza, Aline. O Partido dos Trabalhadores ele tem sempre uma discussão muito ampla em relação a quais os direcionamentos de quem se filiará, né? Quais serão as bandeiras levantadas, pelo menos era isso que era discutido anteriormente. Agora já existe um leque maior, como o próprio deputado falou, existem diretrizes a serem seguidas lá dentro, mas que de muitas vertentes, de muitas bandeiras. Então se tornou um partido mais amplo nesse sentido, mas ainda é um partido que debate muito essas questões internas, diferentemente de outras siglas no estado do Piauí. O Partido dos Trabalhadores, de fato, ele discute muito como que será a postura do partido nos poderes, dentro do próprio diretório, nas articulações políticas. Então, existe essa possibilidade, claro, pois é uma sigla que compõe o governo estadual e esses deputados, eles fazem parte desse novo apoio ao governo estadual, mas figuras como, por exemplo, Marden Menezes ou Bárbara do Firmino, assim como também Thales Coelho, os nomes cotados seriam mais para partidos de centro, como, por exemplo, o próprio MDB ou o PST, siglas que têm um meio termo maior entre os dois lados. São siglas que nós falamos que são siglas do diálogo, que são ali que ficam no meio para haver essa ponte entre os dois lados. Então, é mais provável que eles possam ir para esses partidos de acordo com os convites que, inclusive, foram feitos pelos próprios dirigentes das siglas aqui no estado do Piauí. Mas tudo ainda deve ser discutido a partir do próximo ano, já que esse ano já se finaliza, inclusive com esses convites e com o convite para se retirarem do PP. Então, tudo ainda é muito delicado, ainda precisa ser falado. Deixa as festas passarem. Né? Deixa pelo menos o Natal passar. Lívia, hoje, há pouco, a gente mostrou aqui uma reportagem sobre a Cozinha Solidária, né? Mais de cerca de 11 entidades estão sendo beneficiadas com uma verba do governo federal para esse programa Cozinha Solidária. E lá estavam algumas autoridades, como o secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento Social, Osmar Júnior, que falou sobre o pacote fiscal do governo e destacou que as medidas não devem afetar os programas sociais do governo federal. A área está protegida. A ação que está sendo desenvolvida é no sentido de otimizar a execução dos programas sociais, fazer com que eles alcancem exatamente aquelas pessoas que precisam deles e, eventualmente, evitar que outros que não precisam, que estão fora dos requisitos, possam receber benefício. Inclusive, a gente fala também, né, sobre ele dá essa aliviada, né, nesse corte do pacote fiscal em relação aos programas sociais, mas hoje teve um assunto que tomou conta aí das redes sociais, do noticiário, que foi a possibilidade, né, que inclusive já passou na Câmara Federal, de não haver mais aumento real no salário mínimo, exatamente por conta dessa contenção de gastos. Tudo é muito delicado, Aline. Existem muitas nuances que ficam nessa balança entre a política econômica e a política social, que é tudo que está trazendo dificuldades para o governo Lula. Por quê? Porque o governo Lula é um governo populista. Então, sua base identitária, sua base eleitoral e, principalmente, o seu embasamento de discurso político é muito social. No entanto, para ele ter essa governabilidade, ele precisa do apoio de uma base de política econômica, que é o Congresso. Então, é muito difícil haver esse equilíbrio e o que tem sido colocado por esses interlocutores é que esse pacote de corte fiscal, ele tem uma disparidade em relação à sustentabilidade fiscal e o impacto social. O que esse trabalhador da ponta vai sentir e, principalmente, o que esse meio produtivo vai sentir, o que o comércio vai entender e o que o CLT, o PJ, aquele que vai pagar a conta no final do mês, vai sentir em relação a essas mudanças. Existem algumas coisas que são extemporâneas, que são distantes, abstratas do entendimento real dessa mudança, como, por exemplo, o DPVAT. A extinção do DPVAT, que também está sendo discutida, é um pouco mais distante do usuário, do cidadão brasileiro, porque coloca ali uma extinção dessa possibilidade de haver um pagamento desse... eu esqueci a palavra, como é? Desse tributo?
não é imposto. Enfim. Essa obrigação para quem tem um veículo automotivo. Não, sim, é porque tem uma palavra, mas tudo bem. Eu esqueci agora. O DPVAT, ele faz com que haja essa indenização para aqueles que sofrem algum acidente, né? O Estado tem esse dever. Então, foi excluída essa possibilidade para poder fazer uma contenção de gastos. Mas, em contrapartida, existe essa dificuldade de relacionamento em relação ao próprio salário mínimo. Por quê? Porque a inflação vai ser influenciada, porque a taxa Selic vai ser influenciada, o arcabouço fiscal ele sofreu mudanças e, principalmente, o déficit zero, que era uma meta do Galípolo, o presidente do Banco Central, muito difícil. Não vou dizer não, porque eu não sou especialista, mas muito difícil ser alcançada para o final do próximo ano. Então, tudo isso influencia diretamente na conta do trabalhador. Então, esse trabalhador está insatisfeito. E o setor produtivo, mais ou menos, ele tem ali as suas benesses, principalmente em relação à alta do dólar e principalmente também nessa aplicabilidade dos recursos, mas também tem muitas dificuldades taxativas e indenizatórias. E como o trabalhador não tem quem faça seu lobby, né? O lobby dos trabalhadores somos nós mesmos, trabalhadores, não tem quem faça, aí a corda acaba quebrando para esse lado, né, mais fraco, né? Mas olha, ainda continuando sobre esse evento que houve pela manhã, do Cozinha Solidária, Rafael Fonteles, governador do estado, estava lá e foi indagado, né, em relação à relação com os municípios a partir de 2025. O governador reforçou o fortalecimento das relações administrativas com todos os prefeitos. Os 224 prefeitos, vai ser dessa forma, procurando parcerias, tanto que fizemos um evento Pactos pelo Piauí, todo baseado em parcerias institucionais para todos os 224 municípios, claro, contrapartidas de cada lado para que a política pública aconteça, na área da educação, da saúde, da segurança e trânsito, do saneamento e tantas outras áreas. Bom, essa relação com vereadores, com prefeitos e com os gestores municipais, né, de uma maneira geral, o governador Rafael Fonteles já quer começar 2025 com tudo isso muito bem afinado e azeitado, né? Tanto que já teve algumas reuniões. 2024 foi um ano muito complicado, né, Aline? Foi um ano muito difícil, uma maratona de visitas aos municípios, de interlocução com esses gestores públicos e, principalmente, de entender quais são os posicionamentos políticos favoráveis para o governo do Estado e, principalmente, para 2026, já que, por mais que ainda faltem 2 anos, agora, em 2025, já vai faltar 1, a eleição ela é uma escada, é tijolinho por tijolinho e ela é necessária de ser construída gradualmente. Então, esse relacionamento político que o governador Rafael Fonteles estende para a sua base, mas principalmente para aqueles que não o acompanharam em 2022, é uma perspectiva, é uma possibilidade de fazer com que a sua eleição em 2026, a sua busca pela reeleição, seja um pouco mais tranquila do que foi em 2024, porque 2024 exigiu muito de todos os envolvidos. E isso fez com que houvesse um antagonismo muito grande, uma busca por bases eleitorais muito grande e que prejudicou, querendo ou não, a fluidez de uma eleição mais tranquila. Então, o 2026 tem uma outra possibilidade, tem uma outra perspectiva, uma outra ideia, que é que seja uma eleição com oposição, claro, mas com uma posição mais suavizada, uma posição mais centralizada, com a ideia de que haja uma busca por uma extensão de base, que é isso que o governador vem fazendo com os municípios. E ainda sobre o governador, o governador Rafael Fonteles também esteve presente naquela reunião que a gente comentou ontem em Brasília, com o prefeito eleito Silvio Mendes e outras autoridades, um encontro envolvendo o Ministério da Saúde, né, a Prefeitura de Teresina e a bancada federal. Vamos ouvir o que ele disse sobre essa reunião. Olha, positiva, porque sentou à mesa os 3 entes da federação, a ministra Nízia, o governo do estado, o prefeito eleito de Teresina, com a bancada federal, que cada vez tem maior protagonismo no orçamento, com as emendas parlamentares, todos falando que saúde é prioridade, que o SUS é prioridade. Então foi o momento da gente alinhar os nossos pedidos, os nossos pleitos ao Ministério, ao governo federal, para fortalecer o SUS em Teresina e no Piauí. A saúde precisa dessa integração. Talvez seja a política pública que mais dependa dessa integração, dessa harmonia dos 3 entes da federação. Então, foi um momento importante e vai ter frutos. Em janeiro, vem uma missão técnica do Ministério para reunir-se conosco e com o prefeito, já no caso, no cargo, para exatamente apresentar essas prioridades, tanto de investimentos quanto custeio.
Aquilo que a gente já vem comentando, né, que é a responsabilidade dividida entre os entes federativos para que a saúde volte a funcionar de forma, da forma como deve ser para os usuários, a saúde pública. Os diálogos vêm se colocando ali, claro que na lua de mel, né? Exige agora essa transição de gestão e existe, claro, uma ampliação de diálogo, de relacionamento político, principalmente visando esse incentivo à saúde, que sofria algumas duras penas em relação a essa disparidade, a essa dificuldade de relacionamento entre ambos os poderes, o executivo estadual e o municipal. Então, esse entendimento maior, essa liga maior que está havendo entre ambos os gestores faz com que seja uma mudança maior e também uma busca por mais incentivos, por mais recursos, por mais mudanças para a saúde. E, claro, toda implementação para o setor da saúde, toda mudança, todo acréscimo para as verbas que vão chegar na ponta, para o atendimento ali ao teresinense e ao piauiense de forma geral, é muito importante, já que Teresina é um polo de saúde que exige toda essa manutenção e essa ampliação de atendimento. Lívia, olha a sua participação aqui, a gente vai encerrar com uma notícia que chega agora à tarde, já quase no finzinho da tarde. O pedido do superintendente Edivaldo Marques, da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, o pedido dele de exoneração do cargo. Esse pedido já foi hoje à tarde, né? Isso. Foi encaminhado, inclusive, por uma fonte palaciana, exclusiva em primeira mão para a Cidade Verde. Aconteceu agora à tarde. O superintendente, ele fez uma carta pedindo essa exoneração. Ou seja, ele não foi exonerado ainda porque o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, ele tem que aceitar esse pedido e colocar no Diário Oficial do município para que assim seja efetivado. Mas o pedido já foi feito. Está aí o documento encaminhado para a nossa equipe de reportagem e que coloca que a justificativa seria ali um pagamento não realizado de pelo menos 1,25 milhão de reais para algumas prestações de serviço da pasta. Então, isso teria sido uma das razões para que esse pedido de exoneração acontecesse. Então, é uma pasta que sofreu algumas dificuldades. O superintendente foi procurado pela nossa equipe, tanto do portal como da TV. Ele afirmou que não vai se pronunciar sobre isso ainda, porque só vai falar após o prefeito colocar no Diário Oficial a sua exoneração de fato. Então, tudo isso demanda ali uma crise política, mas principalmente administrativa, já que faltam aí 10 dias para finalizar a gestão e ainda assim existem embates como esses que colocam em risco, inclusive, a manutenção da prefeitura, né? O trânsito, né, e transportes, né, porque a S-Trans é a Superintendência de Transportes e Trânsito, é um serviço essencial, que embora a gestão municipal esteja encerrando, ela não pode ter descontinuidade. Não pode ficar parada, porque o trânsito não para. O transporte público precisa estar funcionando plenamente aos trancos e barrancos, como já vem sofrendo, né? Então, fica essa insegurança, essa instabilidade, né, Lívia, depois de um pedido desse de exoneração. E pelo que eu pude pelos motivos, né? Exatamente, Aline. E pelo que eu pude apurar nos bastidores, houve já uma reunião da equipe de transição para entender como que seria a partir de agora, já que está havendo esse desconforto com a pasta da S-Trans, do superintendente, que pediu essa exoneração, e algumas outras pastas que também estariam sofrendo algumas dificuldades e que estariam incomodadas também. Então, existe um pequeno desconforto dentro da gestão de Teresina e que já está sendo conversado ali com alguns integrantes da equipe de transição. Lívia Pessoa, muito obrigada, viu? A gente trouxe aqui informações quentes para a nossa audiência, né? Você sempre contribuindo muito com o Jornal Cidade Verde. Bom fim de semana. Com os lapsos de memória e tudo, eu tento fazer o meu melhor, Aline. Sempre um prazer estar com você e com você aí de casa. Tá certo. Até mais.